noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez nesse estudo online da Palavra de Deus, juntos como igreja, ainda que fisicamente distantes, mas juntos pela internet, celebrando a presença do Senhor, conhecendo mais o Senhor, ouvindo mais a sua voz. Eu quero convidar você nesse momento, antes de começarmos, nós estamos estudando o Evangelho de João, estamos no capítulo 15, começamos a ler semana passada, paramos no versículo 8, vamos começar hoje a partir do 9, mas antes da gente começar, quero convidar você a fazer uma oração, para que o Senhor fale conosco. Então, vamos orar juntos agora? Nívia, você pode orar? Posso sim. Ó Senhor, estamos aqui na Tua presença, te pedindo que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados pelo Senhor. Ó Senhor, num tempo de crise em que estamos vivendo, clamamos por Tua presença na nossa casa, clamamos por mais do Senhor. Ensina-nos a ter amizade com o Senhor, ensina-nos a Te amar, Te obedecendo. Ensina-nos a aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, através das nossas ações, através das nossas atitudes, através de mais do Senhor. Te pedimos que o Senhor se faça presente neste momento. Queremos ouvir a Tua voz. Amém. Queremos adorar ao Senhor como o Senhor merece ser adorado. Ó Senhor, neste momento, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente ler a palavra, quero convidar você a cantar essa canção comigo. É uma canção muito conhecida, que fala: Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A letra vai estar disponível para você aí, no seu Facebook aí, e eu quero convidar você a adorar o Senhor enquanto você nos acompanha nessa canção. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou,
sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Amém, Jesus. Então, nós estamos aqui em João, capítulo 15, e vamos continuar a partir do versículo 9. Nós paramos no 8 semana passada, lembrando a vocês que João é um evangelho peculiar, diferente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos no mundo cristão, no mundo teológico, como evangelhos sinóticos, porque eles fazem uma narrativa da vida de Jesus olhando por um mesmo ângulo, debaixo de uma mesma ótica. João não é considerado um evangelho sinótico, ele é um evangelho exclusivo, digamos assim, em relação à perspectiva da narrativa do ministério e da vida de Jesus. Então, existem coisas em João, a maioria das coisas que você encontra em João, você não vai encontrar em nenhum outro evangelho, porque João foi, muitas vezes, testemunha ocular e única daquilo que estava acontecendo na vida de Jesus. Então, se você tiver alguma dúvida ou gostaria de fazer alguma pergunta, você também pode fazer na transmissão, que Marcos estará respondendo as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas perguntas. Então, o comentário também. Então, quando você quiser perguntar alguma coisa, você já manda aí para a transmissão direta aí do Face, que a Nívia vai guardar as perguntas e na hora a gente vai estar abrindo para tentar responder as dúvidas dos irmãos, tá? Ok? A partir do versículo 9, a palavra de Deus diz: assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fostes vós que escolhestes a mim. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Amém. Amém. Eu acho essa passagem maravilhosa para a nossa vida com Deus. Primeiro porque ela estabelece alguns princípios de vida cristã que infelizmente não têm sido muito pregados ultimamente para a igreja, não têm sido ensinados esses princípios. A gente fala muito sobre amor, o amor de Deus, sobre o grande amor de Deus por nós, mas a gente não costuma relacionar esse amor à nossa reciprocidade a Ele, ao tipo de resposta que o Senhor espera de nós ao nos dar esse amor. Apesar do amor ágape, o amor de Deus, ele ser um amor que Ele ama independente das circunstâncias, não esperando alguma coisa, mas o amor ágape, ele nos impulsiona a termos uma resposta de amor ao Senhor. E quando não damos essa resposta, a Bíblia fala nesse texto
é normalmente consequência de não estarmos permanecendo no seu amor. E para início de conversa, a gente precisa, antes de qualquer coisa, desromantizar o conceito de amor que nós temos na nossa cabeça, principalmente por causa dessa visão nossa ocidental do mundo, sentimentalista de amor. Então você vê novelas, filmes, séries de TV e outras coisas, textos, você lê histórias de amor e você sempre percebe que quando se fala em amor, existe algum sentimento movendo aquele amor. Então o gostar se transforma em amor. Então quando eu gosto de alguém, eu digo que eu amo. Quando eu tenho afeto por alguém, eu digo que eu amo. Quando eu tenho apreço por alguém, eu digo que eu amo. E isso acaba confundindo, às vezes, a nossa interpretação, quando a Bíblia nos ensina a amar ao Senhor. E Jesus, para não deixar nenhuma dúvida sobre que tipo de amor ele está falando aqui, que não era um amor sentimentalista, não era uma emoção, um sentimento, eu amo Jesus. Quando eu falo de Jesus, meu coração dispara. Quando eu penso em Jesus, me dá vontade de chorar. Ele não está falando desse amor emotivo sobre permanecer no amor dele. E ele já deixa claro isso no versículo 10. Ele fala, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês estão permanecendo no meu amor. Então, qual é a maior característica de permanecermos no amor do Senhor e de amarmos o Senhor? É obedecermos às suas ordens, obedecermos à sua palavra, obedecermos aos seus mandamentos, obedecermos às Escrituras. Se eu não obedeço o Evangelho de Jesus, eu posso ter o maior sentimento por Jesus, e isso não será considerado amor, porque amor para a nova aliança está totalmente conectada à obediência. Amor e obediência para Jesus são a mesma coisa. Então, se eu digo que amo e não obedeço, para ele esse amor é inútil, não faz sentido para Jesus. Amor para Jesus é obediência. E ele fala isso no versículo 10. Ele fala, se obedecerdes aos meus mandamentos, ou seja, isso é uma condição. Se você obedecer aos meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, da mesma forma como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Então ele está falando, olha, eu sou o maior exemplo para vocês. Eu não faço a minha vontade, eu não faço o que dá na minha cabeça, eu não faço o que me dá na telha. Eu não sirvo a Deus de acordo com o que eu acho que eu devo fazer. Eu obedeço ordens do meu Pai. Eu obedeço os mandamentos do meu Pai. Eu obedeço o que Ele me determina. E por isso eu permaneço no amor dEle. Sabe, aquele momento em que Jesus está ali sendo batizado por João, a Bíblia fala que desceu uma pomba do céu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus. E ouviu-se uma voz do céu, um estrondo que dizia, este é o meu Filho amado, em quem tenho nele prazer, em quem me comprazo. Então, ali foi um testemunho do próprio Pai sobre um filho que ele amava e que a sua atitude de vida, a sua obediência lhe dava prazer, dava gosto dele olhar para a vida de Jesus e dizer, ele me dá alegria, me dá prazer, é um filho amado porque ele me obedece. Sabe, eu fico imaginando se é essa a frase que Deus fala quando Ele olha para mim e olha para você. Quando Ele olha para a minha atitude e para a sua atitude. A voz que ecoa do céu em meu coração, em seu coração, este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer nessa vida.
Eu tenho prazer em ver a obediência desse meu filho, dessa minha filha. Sabe? Você consegue atrair um sorriso de Deus com as suas atitudes, uma aprovação de Deus a partir das suas escolhas? Ou você tem feito escolhas totalmente distintas da que um filho de Deus faria? Um filho que ama ao pai faria? E essa questão do amar e obedecer está tão ligada que Jesus, em muitos momentos, ele dá esse mesmo exemplo no seu ministério, inclusive através de uma parábola, quando ele fala que um pai tinha 2 filhos. E ele vira para aqueles filhos e fala: eu quero que vocês vão para a minha fazenda, para minhas terras trabalhar. E o primeiro filho fala: beleza, pai, estou indo. E não foi. E o outro falou: não vou não. Mas depois passou o tempo, ele pensou bem e acabou indo. E Jesus, depois que termina de contar essa parábola, ele pergunta aos discípulos: quem vocês acham que agradou o coração do Pai? O primeiro ou o segundo? E o pessoal fala: eu acho que foi o segundo. E é exatamente essa noção de agradar a Deus através da obediência que ele estava falando. Não adianta você dizer que ama, você dizer que honra, você dizer que respeita, mas na sua atitude prática você desobedece aos princípios do reino, desobedece à vontade de Deus, desobedece à liderança do Espírito Santo que está sobre sua vida. Isso é prova de desamor. Significa que você não o ama de verdade. E é isso que Jesus está falando. Quer provar que me ama? Obedeça. Se você disser que me ama e não me obedece, você não me ama. Ele enfatizou muito isso com os discípulos. E não somente nesse texto, mas nesse texto ele faz questão de enfatizar com muita força, com veemência isso. E aí ele fala que ele está falando isso por um motivo. E esse é um motivo fantástico. O versículo 11 diz: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Ou seja, para que possamos experimentar a alegria de Jesus, a alegria da presença dele, a alegria da salvação, é necessário um coração obediente. Aí por isso que talvez você comece a esclarecer, porque tantas vezes você vê gente que se declara cristão, você vê gente que se declara filho de Deus, mas vive uma vida amargurada, uma vida resmunguenta, uma vida chorosa, uma vida sem alegria. E você fala: como que a pessoa vive uma vida cristã sem alegria e se declara cristã? É porque muitas vezes nós vivemos uma vida cristã desprovida de obediência. E a Bíblia fala que para que possamos experimentar a alegria dele em nós, é necessário que obedeçamos aos seus mandamentos. Não apenas de falar, não apenas decorar a Bíblia, não apenas ir para o culto, não apenas frequentar uma religião. Eu preciso obedecer com a minha vida diária a sua voz, a sua direção, aos seus mandamentos. Eu preciso ser santo. Se eu não obedecer ao meu Senhor, a alegria dele não vai ser derramada em mim. Ele fala isso: tenho-vos dito essas palavras. Quais palavras? De permanecer no amor dele, obedecendo, para que a minha alegria permaneça em vós. Ou seja, para que você possa experimentar uma alegria permanente, que não depende das circunstâncias ao seu redor. Não uma alegria momentânea, temporária. Quando eu estou na hora do culto, nossa, meu coração se enche de alegria. Mas quando eu vou para casa, me dá uma agonia, me dá uma angústia, me dá uma tristeza, um abafamento, uma depressão, sabe? Será que você tem obedecido? Você tem escolhido obedecer aos mandamentos do Senhor? Porque para que a alegria dele seja permanente em você, algo contínuo, que não dependa do momento que você esteja vivendo. Eu estou vivendo um momento legal, estou vivendo um momento bom, então eu estou alegre, eu estou feliz com o Senhor. Eu estou vivendo um momento de dor, de aflição, de tristeza, a minha felicidade foi para o espaço.
A nossa felicidade, a nossa alegria, Jesus fala nesse texto, ela não depende das circunstâncias. Depende dele permanecer em nós. E a única maneira dessa permanência acontecer é através da nossa obediência. Não é fantástico isso? E ele fala, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Ou seja, você pode ser crente, cristão, conhecer o Senhor e ainda assim sua felicidade não ser completa. Se você não tiver um coração totalmente obediente, sua felicidade vai ser proporcional à sua obediência. Sua alegria vai ser proporcional à sua obediência. Aí você fala, pastor, é porque você não sabe que nível de prova que eu estou passando, que nível de angústia que eu estou passando, que nível de problema que eu estou vivendo. Olha, o seu problema realmente eu não sei o que você está passando. Eu sei que existem vários relatos na Bíblia de pessoas que estavam passando por situações absolutamente terríveis. E eu posso citar uma delas como, por exemplo, Paulo e Silas, que estavam pregando o evangelho em uma cidade, não estavam pecando, não estavam se prostituindo, não estavam escolhendo viver seus propósitos, estavam em total obediência a Deus. E por estarem obedecendo o chamado de pregar o evangelho em uma cidade hostil, aquele povo daquele lugar açoitou a Paulo e a Silas violentamente, açoitou eles com varas nas costas, deixaram as costas deles em carne viva. Não somente isso, injustamente, além de eles apanharem injustamente, eles foram presos injustamente. E não foram lançados em qualquer lugar, na delegacia, num lugar específico. A Bíblia fala que eles foram lançados no cárcere interior, que era um lugar mais tenebroso da prisão, que era como quase um buraco dentro da terra, lá, um lugar subterrâneo, aonde era totalmente escuro, desprovido de iluminação. E o texto fala que, para piorar ainda, além de serem lançados no cárcere interior, eles foram acorrentados e amarrados os seus pés num tronco, com correntes. Sabe, eu acho interessante porque provavelmente era um tronco caído no chão, um tronco grosso de árvore, eles tinham que ficar com as pernas abertas. E o que se diz é que provavelmente aquelas correntes, elas ficavam bem naquele ossinho da lateral do pé, aquele que incomoda, e botavam de propósito ali para machucar o pé do preso. Então eles estavam ali, o texto fala que era alta madrugada, eles tinham sido espancados, estavam com a pele ardendo de dor, em carne viva, suados, presos injustamente, acorrentados no cárcere interior, sem comer, sem beber, e o texto fala que era meia-noite. E o texto fala que eles estavam em alta voz, cantando louvores ao Senhor. Você consegue entender isso? É difícil para um ser humano entender uma loucura dessas, a não ser que essa pessoa esteja permanecendo em Cristo e a alegria de Cristo permaneça neles. E era exatamente o que estava acontecendo. Havia uma alegria louca no coração de Paulo e de Silas, que não tinha nada a ver com as circunstâncias que eles estavam vivendo, porque pelas circunstâncias eles deviam estar chorando, talvez com medo de serem mortos no dia seguinte, aprisionados, ou tão resmungando, o Senhor estava fazendo tua obra, estava fazendo tua vontade, estava te obedecendo, e acabo sendo preso e açoitado. Senhor, eu quero vingança, né? Vinga os teus escolhidos. Eles não estavam fazendo nada disso, eles estavam alegremente, em alta voz, à meia-noite, depois de açoitados e presos, cantando louvores ao Senhor. Não é louco isso? Sabe, e a Bíblia fala que essa disposição do coração deles, cheio da alegria que vinha do céu, por eles estarem fazendo a vontade do Senhor. Por que eles estavam cheios de alegria? Por que a alegria permanecia neles apesar de tudo?
porque eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Eles estavam em obediência ao Senhor. E por isso aquela alegria não podia ser arrancada deles. Aquelas pessoas podiam arrancar o couro das costas dele. Podia arrancar a liberdade deles. Mas não podia arrancar a alegria deles. E o texto fala que aqueles corações cheios de alegria atraíram um mover sobrenatural sobre aquela circunstância. O texto fala que enquanto eles cantavam, houve um grande terremoto. E todas as cadeias de todos os presos foram soltas. Entenda que quando você permanece na alegria do Senhor, em obediência ao Senhor, apesar das circunstâncias, você não se deixa contaminar, mas você permanece fiel e obediente ao Senhor. Essa alegria vai provocar algo sobrenatural nas circunstâncias. Amém. E ela não vai trazer libertação não apenas para você, mas para todo mundo que estiver ao seu redor. Todos os que estiverem perto de você vão experimentar as cadeias caindo no chão. Amém. Porque isso é altamente contagioso. É altamente impactante para quem está ao redor. A alegria do Senhor. Pois é, você queria saber de alguma coisa mais contagiosa do que o coronavírus? Pois é, a alegria do Senhor é contagiosa. Mas a alegria do Senhor, ela tem um fundamento para que ela possa permanecer dentro de nós. É necessário uma postura obediente. Você ter disposição e atitude de obediência. Não apenas a disposição. Não apenas a intenção de obedecer. Não apenas a vontade de obedecer ao Senhor. Porque eu sei que todo mundo tem vontade de obedecer a Deus. Mas quando você tem uma atitude de obediência, uma atitude que contraria muitas vezes o seu bem-estar, que contraria muitas vezes a sua sensação de acomodação. Você está bem acomodado no lugar. E aquela obediência vai te custar sair daquela posição de descanso, daquela zona de conforto. Quando você escolhe obedecer, mesmo indo contra a sua zona de conforto, aí começa a funcionar em você algo que você não tinha antes. Você talvez tinha algum nível de satisfação em Jesus e uma alegria ao ter contato com Ele em oração ou lendo a palavra. Mas quando você passa a obedecê-lo, essa alegria é permanente. Ela passa a ficar com você 24 horas por dia. Não depende de nenhuma circunstância. Eu me lembro do autor daquele hino, muito conhecido, do cantor cristão, aquele autor que escreveu Sou Feliz com Jesus. E a história desse hino, ela é muito forte, ela é muito impactante, né? Porque ele tinha acabado de perder toda a família dele num naufrágio, quando ele escreveu aquele hino. E ele disse, ó, se paz a mais doce você me der para eu gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, você pode estar vivendo um momento triste, mas você não deixa de ser feliz. A felicidade não é um momento, é uma condição da sua alma. Você pode estar até passando por uma situação triste, mas que não abala a sua condição de feliz no Senhor Jesus. O texto continua, você quer falar? O texto continua dizendo, no versículo 12, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Existe um mandamento claro aqui de Jesus. Não precisa de dicionário bíblico, de exegese, de hermenêutica ou de homilética, de ir no grego para entender. Ele fala com todas as palavras, com todas as letras. Eu tenho um mandamento especial para vocês.
que vocês amem-se uns aos outros, mas não de qualquer forma, não com qualquer amorzinho. Eu quero que vocês se amem da mesma maneira que eu amei a vocês. Você percebe como isso é sério? O Senhor está ordenando que nós amemos os nossos irmãos do mesmo jeito que Ele nos amou. E como foi que Ele nos amou, irmãos? Ele nos amou a ponto de dar a sua própria vida para nos resgatar, de considerar a nossa vida mais preciosa do que a dele, de abrir mão de tudo o que tinha, de se esvaziar de tudo que tinha para nos alcançar, para nos beneficiar, para nos atingir. Esse tipo de amor, ele está falando, tenha com seu irmão, tenha com aqueles que estão ao seu redor, ame intensamente, integralmente, incondicionalmente aqueles que estão ao seu redor, do jeito que eu amei vocês. É assim que nós temos praticado o amor de Jesus. Como eu disse, esse tipo de amor não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver com aquele tipo de momento em que algumas igrejas gostam de promover. Agora saia do seu lugar e vá até seu irmão e abrace seu irmão e diga a seu irmão que você ama ele. Nossa, se amar fosse isso, todo mundo estava cumprindo o mandamento de Jesus. Mas a gente não está falando desse amor de palavras, e é por isso que a palavra de Deus já fala, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obra e em verdade. Ou seja, o seu amor é confirmado diante de Deus através da sua atitude com seu irmão, com Deus. Sabe, ele fala, eu tenho um mandamento. Meu mandamento para vocês, ame uns aos outros como eu vos amei. Se ele falasse ame uns aos outros, já seria difícil, né? Porque tem gente que é difícil de amar. Mas imagine ele dizer, não apenas ame, ame com o mesmo padrão de amor que eu escolhi ter por você. Escolha amar do mesmo jeito que você foi amado. Sabe, irmãos, esse é o nosso desafio como igreja, como irmãos em Cristo, como filhos de Deus. E ele fala, o próprio Jesus fala isso lá em Mateus, ele fala, se vocês amarem apenas aos que te amam, aos que amam vocês, que diferença vocês vão ter daqueles que são do mundo? Porque os gentios, os ímpios, os pecadores, até os caras mais malignos que existem, amam alguém e são amados por essas pessoas. Se você ama somente aqueles que te amam, ou honra aqueles que te honram, ou serve e ajuda aqueles que te ajudam, que tipo de cristão você é? Que diferença você tem para as pessoas do mundo? Porque isso os do mundo sabem fazer. Os não cristãos sabem amar aqueles que os amam. Mas Jesus manda a gente ir um nível a mais. Ele fala, ame a quem te odeia, ame ao seu inimigo, ame ao seu próximo como a você mesmo. E quando ele fala de igreja, ele fala, amem uns aos outros com o mesmo nível de amor que eu dei a vocês. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de minha vida, da sua, porque precisamos expressar esse amor. E é esse amor que vai fazer diferença no dia que tivermos o nosso grande encontro com o Senhor. O que vai justificar você, que vai provar que o sangue de Jesus estava sobre sua vida, que a aliança de Jesus foi presente em sua vida, é se você obedeceu aos seus mandamentos. E ele continua dizendo, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vocês são meus amigos, se praticais, se fizerdes, tem uma versão que fala isso,
o que eu vos mando. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Aí a gente gosta de cantar aquela música, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Para ser amigo de Deus tem um preço. Você quer ser meu amigo? Então faça o que eu mando. Vocês serão meus amigos com uma condição: se vocês fizerem o que eu mando. Porque não adianta declarar que é amigo de Deus ou pleitear uma amizade com Deus, aspirar, desejar uma amizade com Deus, sem estar disposto a ter um coração totalmente obediente a Jesus. Se eu não sou obediente a Jesus, eu não sou amigo de Jesus. Eu sou qualquer coisa. Eu sou, sei lá, fã de Jesus, eu sou admirador de Jesus, eu sou seguidor, eu sou conhecedor da história de Jesus. Mas para eu ser amigo de Jesus, eu preciso obedecê-lo em tudo. Se eu não obedeço, eu não sou amigo. E se você e eu queremos ser amigos, precisamos ser obedientes. A amizade não pode ser unilateral, né? Pois é. Tem que ser dos dois lados. Ser dos dois lados. E ele fala, do mesmo jeito que eu obedeci ao meu Pai em tudo que ele me mandou, o que eu espero de vocês, para que eu permaneça em vocês, é que vocês me obedeçam em tudo. E ele continua dizendo, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tenho compartilhado com vocês. Jesus já nos trata como amigos, ele já nos dá um crédito de amizade, já esperando a nossa obediência. Mesmo antes de você conhecê-lo, ele já, de você obedecê-lo, ele já revelou a você quem ele é, o que o Pai deseja de você, o que ele pretende fazer na sua vida. Então ele já deu o primeiro passo em direção à construção dessa amizade. Ele já pagou a fiança dessa amizade. Ele está dizendo, eu já estou tratando você por antemão como amigo. Agora falta que você me trate como amigo, me obedecendo. Porque eu não posso chamar você de servo, porque o servo não sabe nada o que o Senhor dele faz. Mas o amigo sabe, e tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tenho compartilhado com vocês. Então eu já trato vocês como amigos. Eu só espero que vocês respondam a essa amizade através da obediência. E ele fala, não foram vocês que escolheram a mim. Ao contrário, eu que escolhi vocês e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. E eu quero parar um pouco e falar só sobre isso. A gente, não querendo entrar aqui em polêmicas de predestinação ou livre-arbítrio, mas o Senhor Jesus nos deixa muito nítido nessa passagem, que Ele nos escolheu. Nós fomos escolhidos por Ele. Antes de termos escolhido Ele, Ele já tinha nos escolhido. Ele fala, vocês estão pensando que foram vocês que me escolheram? Fui eu que escolhi vocês. E não só escolhi. Eu não só escolhi vocês. Eu designei vocês. Eu dei um desígnio. Eu fiz uma atribuição. Eu incumbi vocês de algo. Que vocês vão e deem fruto. E não qualquer fruto. Que seja um fruto que permaneça. Então, isso é algo muito forte. O Senhor nos escolheu para darmos fruto. Ele não te escolheu porque Ele achou você bonitinho, ou porque você tinha alguma coisa que pudesse chamar a atenção, ou por alguma qualidade que você possuísse, ou por alguma característica que você tivesse. Ele te escolheu unicamente pela graça e para que você frutificasse. Se você não frutifica, você não está honrando a escolha que o Senhor fez por você. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça. E aí ele fala, sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Eu conheço muita gente que olha para esse texto e tira do contexto e distorce essa escritura, dizendo que Jesus nos deu moral para pedir qualquer coisa para Deus e que será feito. Se eu pedir para Deus para ficar milionário ou ganhar um carro do ano, ou fazer qualquer outra coisa que seja do meu interesse, a Bíblia fala, segundo essas pessoas, que Jesus disse que o que for que eu pedir ao Pai, em nome de Jesus me será concedido. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Preste atenção. Jesus fala que Ele nos escolheu para darmos fruto para o reino. Sendo assim, ou seja, durante esse frutificar, durante esse ato de obediência, durante esse alinhamento e cumprimento da vontade dele em nossa vida, representando o reino de Deus, qualquer coisa que eu chegar para o Pai em nome de Jesus, o que é em nome? Quando alguém vem em nome de outra pessoa, ela está representando outra pessoa, representando os interesses de alguém. Quando eu estive fora, eu passei uma procuração, quando eu morava em outra cidade, passei 1 ano e meio em Aracaju, e às vezes Nívia precisava resolver algumas coisas para mim aqui, e meu irmão precisava fazer algumas coisas para mim em Salvador, e tanto para meu irmão quanto para Nívia, eu já passei procuração em meu nome, eu assinei a procuração, e com essa procuração, tanto meu irmão quanto minha esposa podiam representar meus interesses para a resolução de situações. Então podiam desbloquear um cartão para mim, podiam abrir uma conta para mim, fechar uma conta para mim, comprar ou vender, mas tudo de acordo com o meu interesse naquilo, não com o que eles achavam que deviam fazer. Jesus nos passou uma procuração de estabelecermos o reino dele na terra e com isso representarmos ele nesse estabelecimento do reino. Então tudo que fazemos no propósito de Jesus para estabelecer o reino dele na terra, estamos fazendo em nome dele, representando ele. Então quando vamos ao Pai com essa procuração do reino, Senhor, é para o reino, é no interesse de Jesus, é nos interesses do Rei Jesus que eu estou pedindo isso. É para honrar ao Rei, é para servir ao Rei, é para cumprir um propósito específico do reino na terra. Eu estou pedindo a Ti em nome dele isso. Então ele fala, qualquer coisa que você pedir, tudo que você pedir, representando o reino, representando o Rei Jesus, diante do Pai, o Senhor te concederá. É no interesse do reino e não no seu interesse particular. É como representante de Jesus e não se auto-representando diante do Pai. Quando você vai representando a Jesus, ao reino de Deus, diante do Pai, tudo que você pedir será feito, porque você está buscando os interesses de Jesus. Amém? E o texto continua dizendo, termina dizendo, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. E aí, só reforçando o que a gente já falou aqui hoje e o que a gente costuma falar quando a gente vai discipular casais. Quando a gente está no discipulado de casais, uma das primeiras coisas que a gente conversa com os casais que vão se casar, que estão para se casar, é que amor não é um sentimento. Amor, se eu reduzir amor a um sentimento, eu estou colocando amor no mesmo patamar de raiva, de mágoa, de tristeza, de alegria. Amor não é um sentimento como outro qualquer. Amor é uma decisão, é um posicionamento, é uma escolha, é uma promessa, né, filha? É um compromisso, né? É um ato de renúncia, muitas vezes, de você renunciar à sua vontade em prol da vontade do outro. E Jesus está falando desse tipo de amor. Nós devemos renunciar a nós mesmos em prol dos nossos irmãos e renunciar à nossa vontade em prol da vontade dele.
e assim estaremos amando a Ele. Essa é a nossa prova de amor ao Senhor. Amém? Alguma pergunta? Sim. Eridan fez a pergunta, né? Voltada para o versículo 16, que fala: que tipo de frutos seriam os mencionados no versículo? A gente falou sobre frutos semana passada, né? Já no capítulo 15 mesmo, quando Jesus fala que nós somos os ramos da videira, e todo aquele que permanece em Jesus e Jesus nele, esse dá muito fruto. E a gente falou sobre esses dois tipos de fruto, que ao meu ver significam os frutos de que ele está falando. Não é? Que, em primeiro lugar, o fruto que é resultado da presença do Espírito Santo em nossa vida, que está lá listado em Gálatas, capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. Então, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, alegria, domínio próprio e outras coisas, que a Bíblia fala que contra essas coisas não existe lei. Isso é resultado natural do agir do Espírito Santo em sua vida. Quanto mais liberdade ele tem em sua vida, quanto mais obediência você tem a ele, quanto mais liderado pelo Espírito Santo você é, mais você frutifica o fruto do Espírito, que são essas coisas que começam a transbordar em sua vida. E o outro fruto que eu falei semana passada, que entendo ser o frutificar, que a Bíblia fala também, é justamente outras vidas para Jesus, alcançadas para Jesus, impactadas por Jesus através da sua vida. Porque uma árvore, quem entende de biologia aqui é Jaque, que está aí atrás da câmera, né? Mas, como eu disse antes, biologia básica, isso no colégio você aprende isso, no ensino médio, fundamental, que a árvore ela tem como último estágio da sua vida adulta é o fruto. Então, naquele fruto da árvore está contida a semente com todo o depósito genético, toda a carga genética que pode reproduzir outra árvore igualzinha àquela. Então, quando aquela árvore frutifica, ela está dizendo que ela está pronta para colocar a mesma semente, o mesmo conteúdo, a essência que fez ela ser quem ela é, para que outra surja igual a ela, outra árvore surja igualzinha a ela. Quando cair no chão aquele fruto vai nascer uma árvore semelhante à árvore que frutificou. Então, na minha visão, o fruto também significa que quando você alcança vida com Deus, obediência ao Senhor, obediência à liderança do Espírito Santo, e você é testemunha de Jesus, você vai frutificar como consequência vidas ao seu redor sendo alcançadas por Jesus, por essa vida de Cristo transbordante em você. Essa vida vai alcançar outros. A mesma essência, o mesmo DNA que mudou sua história, vai, através de você, mudar outras histórias. Então isso para mim também é frutificar. Tem outra pergunta, querida, também está fazendo, o amor a Deus é demonstrado através de nossa obediência. Quais seriam as atitudes práticas que demonstram o nosso amor ao próximo? Uhum. Aí é um leque, né? Então, quais são as nossas atitudes práticas que demonstram nosso amor ao próximo? O cuidado, o se entregar, né? O renunciar, o abrir mão da razão, sabe? Muitas vezes você chegar para a pessoa, mesmo se achando coberto de razão, você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, você está certo, me perdoe, me desculpe. O serviço. O serviço é uma outra maneira de você amar ao próximo, é servindo aos seus irmãos. É você considerar seu irmão superior a você em honra, colocar ele numa situação de honra, saber receber e cuidar do seu irmão, não somente materialmente, mas espiritualmente, ter amor
e zelo pela vida espiritual das pessoas ao seu redor. Então, quando você aprende a cuidar, a apacentar, a se importar com as pessoas, você está amando essas pessoas. Amar é se doar e é se importar. E acho que a maneira mais fácil de você expressar amor ao próximo. É o amor demonstrado, né, através de gestos e ações. Exatamente. Não só palavras, né? Alguma outra pergunta? Não, né? Então nós estamos chegando ao final do nosso estudo hoje. Obrigado pela participação aí da Eridan, dos outros irmãos que estão ao vivo aí. Muitos irmãos estão dando seus likes aí. Que o Senhor te abençoe e te dê graça. Eu quero pedir a você que permaneça firme nesse tempo. Irmão, irmã, amigo, amiga, sabe, estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Você foi escolhido por Deus para presenciar esse momento. É um momento que nós não presenciamos, os nossos pais não presenciaram, talvez os avós de alguns tenham presenciado algo parecido, quem passou pela Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que nem isso foi parecido com o que estamos vivendo hoje. Então, é um momento único na história da humanidade que Deus está falando conosco. E a Bíblia fala que Deus começa sempre o julgamento dele pela própria casa dele. Então, se você entende que o Senhor está executando juízo e justiça sobre as nações e dando uma sacudida nessa geração, dizendo: acorde, se arrependa dos seus pecados. Antes de ele estar fazendo isso com esse mundo, ele está fazendo isso com nós, a igreja dele. Então, se ele está fazendo com a igreja dele, que é você e eu, é bom estarmos atentos, porque quanto mais rápido aprendemos a lição e obedecemos o que ele quer, mais rápido mudamos de nível. Então, se ele tem chamado a gente ao arrependimento, ao posicionamento, ao alinhamento, à busca, à oração, não gasta o seu tempo com porcaria, com lixo, ou sem valorizar a presença de Deus na sua vida. Usa esse tempo valioso que Deus está te dando para um novo tempo com Ele, para tempos de oração com sua família, de leitura da palavra, de busca individual, de culto doméstico e de qualquer outra coisa que te aproxime do reino. Adoração, liga o som, vai adorar o Senhor, sabe? Aproveita a oportunidade que o Senhor está nos dando de nos alinharmos a Ele. Amém? Vamos orar encerrando esse tempo. E domingo eu já conto com você às 7 da noite, domingo, 7 da noite, uma nova live, o nosso culto de adoração, celebração ao Senhor e ministração da palavra. Então, avisa seus amigos, já manda o link para os seus conhecidos pelo Zap ou pela internet, para que a gente possa fazer essa celebração, apesar da distância, conectados no mesmo Espírito diante do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra revelada, pela Tua vontade expressada através do Senhor Jesus. Nos ensina a praticar a Tua vontade, a viver a Tua vontade e a Te amar, Te obedecendo, a amar ao nosso próximo, servindo a Ele, cuidando deles, ó Senhor Deus. Abençoa a Tua igreja, os Teus filhos que agora estão espalhados pela cidade, pelo Brasil e pelo mundo. Ó Senhor Deus, que a Tua graça permaneça sobre a Tua igreja. Ó Senhor, que o Senhor continue falando sobrenaturalmente conosco, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito em nós, durante essa noite, durante essa semana. É o que nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Senhor te abençoe.